Você sabia que nos últimos 3 anos o Vasco só vendeu 5 jogadores da base? E desses 5 jogadores, o Vasco acumulou algo em torno de 90 milhões de reais. É pouco ou é muito? Eu quero saber a sua opinião. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, no nosso Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhecia esse canal, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe. É só copiar o link e jogar para todos os vascaínos que você conhece, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade, seriedade e, claro, com muito entretenimento, bom humor, mas falando sempre do Clube de Regatas Vasco da Gama. E nessa sexta-feira, o Vasco entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe vai encarar o Brasil de Pelotas às 7 da noite em São Januário pela 22ª rodada. O Vasco que vem de vitória após bater a equipe da Ponte Preta também jogando em São Januário por 2-0 e busca a sua segunda vitória consecutiva na competição para tentar chegar ainda mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 10º com 31 pontos e pode até terminar a rodada na sexta colocação, ali a 1 ponto do G4, o que seria muito importante. Mas eu tô chegando aqui nessa sexta-feira até porque eu vou falar muito desse jogo lá no Bom Dia Gigante, às 10 da manhã. Você vai lá no canal Atenção Vascaínos, se inscreve, deixa o sininho acionado, porque aí você vai receber a notificação assim que o vídeo subir. Mas antes disso, aqui nesse Acorda Vascaíno eu vou falar sobre a questão de venda de atletas do Vasco. E como eu disse na abertura, foram 5 jogadores nos últimos 3 anos. Eu vou aqui detalhar quais foram esses 5. Em 2021, 2, Thales Magno e Arthur Salles. O Thales Magno por aproximadamente 42 milhões de reais e o Arthur Salles ainda há um pouco de litígio, um pouco ali de não sabe quanto foi ao certo, mas em princípio deve ser mesmo 12,2 milhões de reais. Já em 2020, outros 2 jogadores, Marrone para o Atlético Mineiro e Natan para o Boa Vista de Portugal. O Marrone por 16 milhões de reais aproximadamente e o Natan também aproximadamente 8 milhões de reais. Já em 2019, apenas um jogador, Evander, para o futebol da Dinamarca, também algo em torno de 10 milhões de reais. Se você fizer uma soma de todos esses valores, dá aproximadamente 90 milhões de reais. E eu não estou nem contando com aquela questão do mecanismo de solidariedade de alguns jogadores que fizeram a base no Vasco e que foram negociados por outros clubes. Casos de Felipe Coutinho, Douglas Luiz, o próprio Marrone agora para a Dinamarca. Então, assim, tem muita situação que o Vasco também recebeu alguma porcentagem. Mas o que eu estou falando agora são apenas as vendas de jogadores nas últimas 3 temporadas. 5 jogadores foram comercializados e esse montante de 90 milhões de reais eu acho muito pouco para um clube da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até porque a base do Vasco nos últimos anos vem revelando grandes jogadores, mas só que a questão da venda está muito complicado. E aí bate naquela discussão, por que o Vasco só consegue vender a preço de banana, entre aspas, os seus jogadores? Eu acho que o Vasco precisa se abrir mesmo para mostrar ao mercado estrangeiro que o Vasco é sim um grande formador, mas também sabe comercializar as suas peças. E, por exemplo, essas 2 últimas vendas de Thales Magno e Arthur Salles mostra pelo menos uma parceria com o Grupo City, um grupo poderoso europeu que tem vários clubes do mundo inteiro e pode ser uma porta de entrada para o Vasco começar a comercializar bem a sua safra de jogadores. Até porque o time sub-17 do Vasco é um time recheado de jogadores com grande potencial. O time sub-20 já era, até porque alguns jogadores já estão, inclusive, já jogando no time profissional. Casos de Gabriel Peck, Bruno Gomes, Caio Lopes, ou seja, são jogadores que já estão numa vitrine e que podem sim ser vendidos também para o mercado estrangeiro. Tem muitos jogadores do time sub-17 na seleção brasileira da categoria, o que pode render ainda mais grana para o Vasco. E agora o Vasco mostrando ao mercado que sabe vender as suas peças, mas tem que também saber vender, até porque as questões contratuais estão meio complicadas, o Vasco fica ali com uma porcentagem, mas o valor não é o esperado pelo torcedor. Então, para isso, o Vasco abrindo o seu mercado, vendendo outros jogadores por mais jogadores em uma temporada,
pode sim que quando comece a galera do Sub-17 a subir para o Sub-20 e aos profissionais, possam fazer uma grande caixa, já que o Vasco, nesse momento, passa por uma situação financeira muito grave. Só para você ter uma ideia, nessas ações trabalhistas e cíveis que o Vasco conseguiu, vai ter que ficar pagando por 6 anos. Então aí, montando isso tudo, o Vasco tem aí 6 anos para se organizar e aí depois dar o pulo do gato e voltar a ser o gigante que a gente sempre ama, que a gente está apaixonado. Eu sei que o torcedor não tem essa paciência toda para segurar 6 anos de penúria, mas o Vasco, se acertando nessas situações trabalhistas, pagando direitinho e pagando certo, pode até ter novos investimentos, novos patrocinadores e quem sabe consiga segurar os seus jogadores mais importantes da base do Vasco e aí sim, desportiva e tecnicamente, o time fica ainda melhor e com certeza conquiste títulos, que é o que a torcida mais gosta. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a essas vendas, em relação ao Vasco abrir o mercado para o futebol estrangeiro, para buscar jogadores aqui e aí sim fazer cofre, fazer caixa, mas com certeza se organizar como um clube e aí sim voltar a ser aquela potência que a gente tanto está apaixonado, como essas fotos que estão aqui atrás. Em 97, 2000, o Vasco sempre foi o time para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro da Série A e até mesmo em torneios internacionais, como foi a Mercosul de 2000. Grande abraço, ótima sexta-feira, eu volto daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, no nosso Bom Dia Gigante, com todos os detalhes da partida de logo mais entre Vasco e Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e sempre compartilha, copia o link e joga para todos os vascaínos que você conheça. Grande abraço, até daqui a pouco, 10 horas da manhã, no nosso Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Fui!